Boa tarde, povo lindo que nós amamos. Quanta saudade. Retomando hoje as atividades, retomando de onde paramos, né? Vamos analisar um novo capítulo, vamos começar aqui com os processos migratórios. Vamos recordar algumas coisas que nós já estudamos e algumas coisas que são um tanto, digamos que novas. Então vamos começar. É a mesma coisa de a gente estar juntinho, brincando, rindo, mas também vai ser legal, né? Estejamos atentos, dúvidas, vocês me buscam lá no privado. Um cheiro e vamos lá agora no Pega Pra Capar. A migração é um fenômeno que existe desde os primórdios da humanidade. Porém, nas últimas décadas, os movimentos migratórios entre países, continentes, eles se intensificaram, principalmente devido ao desenvolvimento desigual das regiões do mundo e da multiplicação de conflitos. Nessa leitura aqui, pessoal, a gente já absorve alguns dos motivos pelos quais a migração acontece, né? Mas o que é essa tal de migração? Migração é o deslocamento, né, das populações de um lugar para outro, né? Pode ser de países, cidades, continentes, e os motivos são intensos. E que a ação da migração em si não é algo novo, mas ele já foi praticado, desde os primórdios da humanidade. O homem já tinha o interesse, a necessidade, né, de se mobilizar, de sair de um lugar para outro em busca, né, de melhorias de alimento, para se livrar de conflitos, apaziguar. Então, aqui nós colocamos algumas imagens, né, representando as grandes navegações. Lá no século XV, o homem já tinha essa necessidade do comércio, então ele ia em busca de melhores condições financeiras, né? Nós vemos aqui os nossos tapuias paiacus, que também realizavam as migrações, né? Em busca de quê? De alimento. E os povos, né, nas regiões mais frias, sempre foi uma necessidade do homem esse deslocamento, essa saída de um lugar para outro, né? Faltou alimento, faltou água, nós estamos o quê? Dispostos a nos deslocarmos. Então essa é uma prática que já está inserida na história. Porém, hoje, né, fluxos migratórios, o que a gente vai lembrar, recordar? É migração e imigração. Tudo mesma coisa ou diferente? Diferente, né? Quando você está emigrando, migração, você está saindo de um lugar para outro, de uma cidade, de um país. Então, emigração, né? Emigração é saída. Imigração, entrada. Os fluxos migratórios, eles fazem parte do processo de globalização. Por quê? Porque o mundo hoje, ele está mais próximo, ele está interligado. Então, nós realizamos esse processo porque ele faz parte, né, dos desafios de estarmos interligados. Então, buscamos o quê? Melhoras na medicina, vamos fazer um curso. Buscamos melhoras em aprimorar os nossos estudos, o nosso saber.
vamos fazer uma especialização, um mestrado em um outro lugar. Então, estamos migrando. Então, esses fluxos migratórios hoje, eles são muito mais intensos do que no passado, né? E eles têm N razões, N motivos que levam o indivíduo, né, a realizar. Os tipos de migração. Ela pode ser uma migração definitiva. Quando é que uma migração é definitiva? Ela é definitiva quando, né, saímos de um país para outro e não temos a necessidade de voltarmos. Nós não temos essa necessidade. Então, vou dizer um exemplo bem do passado. Quando o português chegou aqui, ele fez uma migração definitiva. Quando o africano chegou aqui, ele fez uma migração definitiva, porque ele não tinha intenção de voltar. Migração espontânea, né? Essa migração é aquela que a gente faz, né, de forma desejada, de forma planejada, certo? A gente vai de livre e espontânea vontade, porque nós queremos aprimorar o conhecimento em determinada área. Vou fazer uma viagem para aprimorar o meu conhecimento realizando um curso, né, em Fortaleza. Então, é uma migração espontânea. Uma migração forçada é aquela onde não há interesse em realizá-la. Como exemplo de uma migração forçada, né, nós temos os países quando enfrentam momentos de guerra. Nesses momentos, as suas populações, né, que ficam vulneráveis, o desejo delas é sair. Elas saem, embora lá no seu interior elas queiram ficar, porque é lá onde elas têm o seu lugar, o seu canto, é a sua cultura, né, mas eles são forçados a sair. A migração planejada. Essa migração planejada, né, você se organiza e planeja, né, para fazer uma especialização, para curtir férias. Né. É uma migração planejada em que você só vai ficar lá por um determinado período de tempo. Depois você retorna para o seu país. Migração sazonal. A migração sazonal, ela tanto pode ser realizada por alguns povos, né, quando estão com pouco alimento ou quando alguém trabalha, né, em uma outra cidade, em um momento de colheita, como por exemplo, aqui na nossa cidade nós temos uma indústria de frutas. Ela pode solicitar em um momento sazonal, né, uma chamada de 100 trabalhadores para um determinado período. Então, podem vir trabalhadores de outras cidades para trabalhar nessa colheita. Quando terminar esse período, eles voltam para as suas cidades, certo? Essa migração sazonal, ela também pode ser realizada no período de férias, onde as pessoas geralmente saem para essas cidades litorâneas para curtir, né, por um mês, 15 dias, é um período, e depois retornam para as suas cidades. Uma migração temporária. Você pode fazer uma especialização do seu trabalho em determinado período de tempo, 6 meses, 1 ano. É uma migração temporária porque você tem uma previsão de quando volta.
Outro tipo de migração é o nomadismo. O nomadismo ele é praticado principalmente, né, pelos povos deserto, pelos ciganos. Determinados períodos de tempo, né, em que estão em uma situação onde está faltando algo que é necessário, que é indispensável para a sobrevivência, obriga a população a migrar de um lugar para outro. E as migrações pendulares são aquelas realizadas nas regiões metropolitanas. São migrações realizadas diariamente, deslocamentos de pessoas de um lugar para outro, né, em um curto período de tempo. Por exemplo, a nossa cidade tem vários jovens que são universitários que saem da nossa cidade, Apodi, e se deslocam para Mossoró ou se deslocam para Caraúbas. Esse tipo de migração é uma migração pendular. Migrações internacionais, que são migrações, né, realizadas entre nações diferentes. Elas têm motivos. Pode ser uma causa de atração ou uma causa de repulsão. Uma causa de atração, melhores condições de vida, empregos que ofereçam salários mais dignos. Então, as pessoas migram para esses locais em busca, né, de terem melhores salários, de conseguirem conquistar ou realizar os seus sonhos. Migrações por motivos de repulsão estão relacionadas a desastres naturais, que podem ser erupções vulcânicas, terremotos, furacões, dentre outros. Repulsão ainda, outra causa de repulsão são conflitos, como guerras e etc. Nessa imagem aqui, nós colocamos, né, algumas dessas migrações. Nós temos uma migração que pode acontecer por desastres naturais, né? Migração por motivos de conflitos, né, causadas principalmente, no caso desse conflito, foi causado principalmente pela xenofobia, que é uma perseguição ao estranho, que é uma perseguição ao imigrante, né, que foi o conflito da Segunda Guerra Mundial. Nós temos uma migração realizada, né, por melhores condições de trabalho, e nós temos, né, uma migração que poderá ser realizada por perseguições políticas, né, que é o caso da Marielle Franco. Ela, né, lutava por direitos das comunidades, né, mais frágeis, e ela era perseguida por isso, porque ela estava, né, inquietando o grande, e por isso ela foi silenciada. Então, essas são alguns dos motivos pelos quais nós poderemos realizar as migrações. Fluxos de pessoas e capitais. Os fluxos internacionais, eles dependem da política de migração realizada pelo governo, né? Essa política de migração, ela poderá liberar a entrada, né, do migrante ou não, porque ele pode estar em determinada nação como alguém legalizado ou não. Então, quando você entra de forma legal num país, você pode exercer atividades remuneradas onde você vai
ter uma remuneração melhor. Caso não, você vai, né, exercer as funções que ninguém praticamente nessa nação deseja exercer. O custo de vida, né, nas nações, né, que são atração, que exercem atração, como os países que mais recebem imigrantes, Estados Unidos, Paraguai e Japão, que são os que mais recebem imigrantes brasileiros, né, tem um custo de vida muito alto, mas os salários, né, compensam. Então, muitas dessas pessoas, elas economizam para mandar, né, uma certa quantia em dinheiro para os seus familiares que ficaram no Brasil ou em outro país. E esse dinheiro que chega até aqui se transforma em divisas. São investimentos que são feitos no Brasil. Nesses fluxos internacionais, né, nós temos os decássegues, que são os brasileiros que vão para o Japão, e os brasilguaios, que são os brasileiros que entram no Paraguai. O tráfico internacional de trabalhadores. O tráfico internacional de trabalhadores, hoje, no mundo, é algo assustador, que vem acontecendo com muita frequência. E esse tráfico leva as pessoas a trabalharem como escravos. Esse tráfico é uma escravidão moderna. Só perdendo, ele tem uma lucratividade tão grande, tão poderosa, que ele só perde para o tráfico de drogas e armas. Esse tráfico de pessoas, né, leva principalmente, né, para trabalhar, para serem explorados, né, principalmente no sexo. São trabalhadores, né, que são levados para outras nações, né, com promessas de uma vida confortável e com salário digno. Mas quando as pessoas chegam lá, elas se deparam com outra realidade. E elas não conseguem mais voltar para os seus países, na sua grande maioria, né? Porque existe toda uma organização, né, que não permite que essas pessoas, né, consigam voltar para os seus países de origem. Essa foi uma parte do nosso capítulo falando sobre os tipos de migrações. Qualquer dúvida, anotem, pois nós retomaremos com o final do capítulo na próxima aula. Caso tenham dúvidas, coloquem no nosso privado e no próximo slide a gente já procura discutir. Fiquem com Deus, fiquem na paz, se mantenham seguros para que a gente possa voltar. Até depois. Beijo, amores.